O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estava servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos crerão nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, nessa solenidade da Imaculada Virgem Maria, Conceição Aparecida, eu inicio a minha reflexão com as palavras do Papa São João Paulo II, quando ele esteve a primeira vez aqui no Brasil, na década de 80, na qual ele vai consagrar, dedicar o Santuário Nacional de Aparecida. E ele, ao chegar, ele se maravilha com aquele canto tão conhecido por nós: viva a Mãe de Deus em nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. E ao ouvir este canto, o Papa, ele diz que expressa toda a singeleza, a simplicidade, mas também, através deste canto, expressa o grito da alma do povo brasileiro em sinal de confiança e devoção. Belíssimas as palavras do nosso Papa São João Paulo II. E através deste canto ele inicia a sua reflexão dizendo que, ao confessar Maria, a serva do Senhor, ela acolhe em seu seio o mistério da redenção, o mistério de Cristo. E é diante disso, meus irmãos, que Maria, ela não é simplesmente um instrumento passivo nas mãos do Senhor, mas ela é cooperadora da salvação. A liturgia de hoje, ela nos convida a fazermos uma reflexão sobre o papel intercessor de Nossa Senhora
na igreja. Nós sempre falamos, né, de Maria como aquela intercessora. Mas a intercessão de Nossa Senhora, ela é diferente da intercessão dos santos. E a sua diferença está justamente nesse papel de Maria como corredentora da salvação. O Redentor, ele é Cristo, mas Maria, ela, de uma certa maneira, ela colabora com a ação, com a vontade de Deus para a humanidade. Para podermos compreender também, acho que é importante dizermos isso, que o papel da intercessão de Nossa Senhora, quando dizemos que Nossa Senhora ela é intercessora, nós temos que compreender justamente o papel da Virgem Maria no plano da salvação. Veja, Deus a escolheu. Deus, né, não a isentou dos desafios, dos sofrimentos, mas Deus a escolheu. Por isso que a igreja olha com sabedoria diante deste papel que Nossa Senhora, ela assume diante da igreja. Todas as leituras, elas falam de uma certa maneira da intercessão. Principalmente a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A intercessão das santas mulheres das Sagradas Escrituras, que rezam, que pedem a Deus não por elas, mas diante do sofrimento do povo. Aquela que coloca à disposição, que coloca a vida, justamente para pedir para a humanidade. E ali também na segunda leitura, quando nós contemplamos essa passagem belíssima, ali do Apocalipse de São João, nós vemos ali a mulher que luta com a serpente, né? E é esmagada a serpente. Os padres da igreja usam a figura da igreja, da mulher, como a própria Virgem Maria, mas também como a figura da igreja. Os padres da igreja vão olhar muito sobre isso. Mas independente, Nossa Senhora ali, a mãe, é aquela que assume ali a intercessão. Claro que é Deus, é Cristo que age, mas ela está ali ao lado para, como se diz, acabar, né, com este mal que o demônio assume diante da humanidade. Meus irmãos, quando nós olhamos ali a passagem de São Paulo, Jesus, para Paulo, ele é visto como o novo Adão. Porém, a igreja, ela contempla a figura de Nossa Senhora como uma nova Eva. E é bonito a gente fazer um paralelo, e os padres da igreja fazem esse paralelo, porque como Eva foi concebida virgem e imaculada, porque Eva, antes de conhecer Adão, Deus a fez virgem, Deus a fez imaculada. Porém, Eva, ela foi visitada por um anjo, que é o demônio, mas Eva, ela acolheu, pegou o fruto da árvore, e ao comer esse fruto, veio a perdição. E os padres da igreja, de uma maneira muito sábia, eles colocam a figura de Nossa Senhora como uma nova Eva. Uma nova Eva que estava diante da árvore da cruz, mas não acolheu o fruto do seu ventre, que é Jesus, mas a deu a Cristo. A ofereceu a Deus, a ofereceu a Deus. E esse oferecimento, meus irmãos, é justamente se manifesta a salvação da humanidade. É um aspecto teológico, mas de uma certa maneira é um aspecto belíssimo da nossa vida de fé. E como intercessora, ela intercede por cada um de nós, seus filhos. Primeiro milagre que a gente viu hoje, pelo Evangelho, é o milagre das bodas de Caná.
Mas podemos dizer que este milagre, ele acontece naquilo que nós chamamos de ordem temporal. É um milagre aqui na terra, do mundo. Mas o primeiro milagre na ordem da graça, preste atenção, o primeiro milagre na ordem da graça é quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel. E o que acontece nessa visita? Ali a gente vê a expressão de alegria de João Batista no seio. E por que João Batista, ele se alegra? Não pela presença do Senhor, também pela presença do Senhor. Mas naquele momento acontece a redenção na vida de João Batista. Ali se apaga a mancha do pecado original. A igreja, ela professa isso. Então esse é o primeiro milagre na ordem da graça. O primeiro milagre na ordem da graça é justamente esse. A visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. O primeiro milagre do sinal da vida. É bonito quando a gente olha a parte geográfica. Eu não conheço a Terra Santa, mas quem conhece diz que onde Nossa Senhora nasceu, ali era uma vegetação, era um lugar fértil. E onde Isabel morava era um lugar desértico, árido. E veja, até nessa parte geográfica, aquela que está na fertilidade, que vem das regiões férteis, vai àquela, visita aquela que está na sua aridez. Na aridez por não ter filho, mas na aridez onde ela morava, e traz ali a vida. Isso é belíssimo, quando a gente vê o papel de Nossa Senhora neste momento. Maria também, meus irmãos, ela torna seu papel de intercessora ali junto da comunidade em Pentecostes. Aquela que reza pela igreja, reza por seus filhos, aquela que está em oração, intercedendo por cada um de nós. E voltando nesse âmbito da cruz, quando Nossa Senhora, ali diante da cruz, ela ouve as palavras do filho, mulher, eis teu filho, entregando ali Maria a João, e diz a João, filho, eis aí tua mãe. Ali acontece um gesto simbólico mais profundo, na qual Maria, ela acolhe a humanidade. Maria acolhe a igreja. Ali é um sinal da graça, é sinal do amor. E eu termino a minha reflexão, meus irmãos, nessas palavras de Nossa Senhora do Evangelho de hoje. Quando Nossa Senhora, ela pergunta para Jesus, eles não têm mais vinho. E nós vemos a resposta, por que nós temos a ver isso? Não chegou a hora. Claro que essa hora é o momento da redenção. Mas veja a palavra de Nossa Senhora. Estamos servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não muda o plano de Cristo. Ela pede, ela confia na vontade de Deus naquele momento. Então, o primeiro passo que Maria nos ensina hoje, Nossa Senhora nos ensina hoje, é a obediência. A obediência. Tão difícil hoje obedecer. A obediência muitas vezes à vontade de Deus. A obediência de acolher muitas vezes que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quanto é difícil obedecer. Porque se você vive realmente a sua obediência, nós como religiosos, ao professarmos ali os nossos votos ou os conselhos evangélicos, né, nós vivemos puramente a nossa pobreza, nós vivemos também a nossa castidade. Um dom puxa o outro. E esses conselhos evangélicos também, de uma certa maneira, todos nós somos chamados a viver no seu estilo específico da sua vida. A você como casal também, você também é chamado a vivenciar isso. A viver realmente a pobreza que Deus pede a você. A viver justamente a sua castidade juntamente com a tua esposa. A não olhar para outros caminhos,
aquilo que muitas vezes nos atrai e a ser obediente àquilo que Deus pede para você. Nossa Senhora nos ensina isso. E ao ser obediente, quando Maria disse, faça-se em mim a tua vontade e não a minha, ela se coloca a caminho de um itinerário que Deus a preparou. E não é um itinerário fácil. Maria foi provada, Maria, ela sofreu ao ver o filho sofrer, mas Maria, confiante na vontade de Deus, estava de pé diante da cruz. Com o coração dilacerado, mas em pé. É assim que nós, católicos, somos chamados a estar diante da cruz do nosso dia a dia, em pé. Com os olhos fixos no Senhor. Isso que Nossa Senhora nos pede hoje. A sua intercessão para cada um de nós. Muitas vezes reclamamos, murmuramos sobre o plano de Deus na nossa vida. Reclamamos de tudo. Mas mesmo sendo a escolhida, Deus não a isentou do sofrimento. Porque Deus quis que ela estivesse ao seu lado, caminhasse junto ao seu lado. E se o Senhor sofreu, ela também deveria sofrer. Porque somente sofre com aquele que você ama. Sofrimento é sinal de amor. Você sofre por aquele, porque você ama aquele. E Nossa Senhora, ela amou. Tem uma frase belíssima de um padre, não me recordo, dizia o seguinte: diante da cruz, eles fizeram tudo. Humilharam, maltrataram o seu filho, o Cristo. E ao fazer isso com o filho, também fez com a mãe. Mas uma coisa os carrascos, os judeus, ou aqueles carrascos romanos, não conseguiram fazer é que eles deixassem de amar. Aquele que ama é aquele que consegue carregar a tua cruz. Que nós possamos olhar para a intercessão de Nossa Senhora e assim como ela, ter coragem de caminhar e de carregar a nossa cruz no dia a dia, pois ela mostra para nós que a cruz é sinal da nossa redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.